Então, tá aí. A Carol, trabalhadora da casa, do nosso grupo jovem, vai fazer o preparo de hoje. Boa noite. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Anjos, capítulo 26. Acalma os anseios de mudanças constantes. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Pedra que rola não cria limo, afirma o ditado popular. Quem sempre está de mudança não amadurece, nem realiza bem coisa alguma. Cumpre a tarefa onde estejas e, no momento próprio, após a acurada meditação, toma o teu rumo definitivo. Acho que a gente sempre tem momentos na nossa vida que a gente quer mudar um monte de coisa, né? Mudar de emprego, porque de repente a gente não ganha tão bem. Mudar de marido ou de mulher, ou de namorado, porque a gente se estressa muito e já não é mais legal. Mudar de faculdade, porque talvez não é o que você queria na sua infância. Ou talvez seja, mas isso não é o problema. O problema é que na maioria das vezes a gente tenta fugir de tudo. Porque incomoda a gente. Ninguém gosta de problema. E aí que está o problema. A gente tem que começar a enxergar que o problema que a gente enxerga só como problema e como uma coisa ruim é uma oportunidade de aprendizado. A Joana fala aqui que as coisas sempre acontecem na hora certa. E não é à toa que a gente está na família que a gente está e no país que a gente está do jeito que ele está. Só que, ao invés de a gente parar para analisar e ver o que essa situação que a gente está passando tem para ensinar para a gente e rever nossas crenças e valores que muitas vezes são equivocados, ao invés de a gente construir uma base sólida para realmente fazer uma mudança que importa, a gente sai por aí mudando o tempo todo e qualquer coisa. Mudando coisa fora da gente, numa ansiedade que a gente só consegue gastar energia para fazer remendo. Então, que a gente comece a pensar e repensar muito o porquê que a gente quer simplesmente mudar. Sempre mudar, o tempo inteiro. A gente quer sair de onde a gente está, o tempo todo. Se a gente começa a pensar se a gente quer uma revolução de verdade na nossa vida, ou se a gente não quer enxergar o que está aí na nossa cara como um presente, uma oportunidade de aprendizado. Que a gente comece a olhar para dentro da gente e mudar de dentro para fora, ao invés de ficar apontando o dedo para os outros, que é muito mais fácil, e ficar julgando. Então, que a gente consiga ser a mudança que a gente quer ver no mundo mesmo. Boa palestra a todos. Jesus, mestre amigo, consolador, que nos envolve nesta noite de hoje, em suas bênçãos, porque aqui viemos, Senhor, buscar a paz em Ti, para que possamos ter maior clareza nos caminhos que escolhemos. E pedimos a Joana de Ângeles, mentora querida e amorosa, que nos traga o despertar das consciências e que envolva com o seu carinho, a sua inspiração, o Nelson Tavares, trabalhador da casa, nos estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Joana. Bom, o tema de hoje é consciência e discernimento. É um tema bastante abstrato, então vamos lá. Vamos começar lembrando que o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que é professor da Universidade de Viena, tem um trabalho muito interessante, que vocês encontram também na internet, em que ele, durante muito tempo, fez um trabalho de campo com sobreviventes dos campos de concentração nazista. Ele tem como proposta de trabalho, né, já há muitos anos, discutir
questões relativas ao aspecto existencial do indivíduo e à dimensão espiritual da existência humana. Bom, vamos lá. Esse trabalho que ele faz com os sobreviventes dos campos nazistas tem algumas coisas interessantes para a gente refletir, para a gente chegar à questão do discernimento. Ele fala, numa das partes do trabalho, que um dos aspectos mais cruéis do que foi feito, né, nos campos nazistas é que eles, além de conseguirem colocar os prisioneiros contra os nazistas, por conta de interesses contrários, razões óbvias, eles conseguiam fazer com que os próprios prisioneiros se colocassem contra os prisioneiros, na medida em que, quando em determinadas situações eles queriam uma quantidade de pessoas para poder ser levada para outro campo de refugiados, isso dava internamente uma briga danada, porque muitos deles temiam que, ao invés de serem levados para trabalhos forçados em outros campos, eles fossem levados para as câmaras de gás. Então, havia uma certa disputa interna do eu não, o meu não, e sempre empurrando a batata quente para a mão de outra pessoa. Esse aspecto coloca essas pessoas em uma situação de extrema dificuldade de luta pela própria sobrevivência. Os valores que você tem, as coisas que você cultivou, perecem diante de circunstâncias tão agudas em que a tua sobrevivência está colocada em xeque. E, fruto dessa discussão, e essa é a parte que nos interessa, ele vai dizer que os sobreviventes desses campos de concentração são, na sua maioria, pessoas que passaram por momentos extremamente difíceis e conseguiram, por estratégias, por força, por manutenção dessa força interior que leva à superação, eles conseguiram passar por todas as dificuldades e sobreviveram a elas porque elas tinham metas. Todos aqueles que não tinham metas a serem alcançadas, adoeciam, enfraqueciam, e por conta de não serem mais úteis, aquela estrutura eram, na grande maioria deles, sacrificados. Os sobreviventes, ainda que as circunstâncias fossem extremamente dolorosas e difíceis, eram sobreviventes que tinham metas. Muitos deles queriam, por exemplo, rever filhos que ficaram nas suas cidades natal. Outros, em nome também do amor e da proteção da família, queriam sobreviver, precisavam sobreviver para dar continuidade ao trabalho que já haviam iniciado. Outros tinham tarefas que foram iniciadas e não foram concluídas. Projetos pessoais, como qualquer um de nós. Projetos interrompidos pela prisão. Agora, a maior parte deles, quando já não tinha mais metas, daquelas que se trazia da família, da vida, né, do cotidiano, eles criavam novas metas. E a principal e mais recorrente meta era lutar pela punição dos algozes que geraram tanto sofrimento para todo aquele povo. De qualquer forma, repara, ele diz que todos os sobreviventes, e o maior dos campos de concentração não teve mais do que 600 sobreviventes em todos os anos de atuação, ele fala que todos eles, com muita clareza, quando se discute essa questão, fala: o que me manteve vivo foram as metas que eu tracei para eu poder passar por toda aquela dificuldade. A gente chega à conclusão, e essa é uma das questões mais interessantes do trabalho dele, é que sem metas a gente sucumbe muito facilmente diante de qualquer tipo de problema, dos mais simples aos mais complexos. Ao contrário, aquele que tem meta, aquele que tem um propósito de vida, aquele que tem uma força interior que o impulsiona para frente a fim de realizar coisas, esse sobrevive não apenas, mas sobrevive com maior qualidade de vida. Porque eles têm menos efeitos psicológicos do que aqueles que passaram por todo aquele contexto sem dar um sentido para aquele sofrimento por que passaram. Bom, se a gente lembrar que Kardec pergunta aos Espíritos, no Livro dos Espíritos, questão 621, onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos respondem na consciência, nós todos temos dentro de nós as motivações, as razões suficientes para buscar qualquer coisa que seja.
Porque a razão de viver e as próprias leis naturais estão inscritas em nossa própria consciência, portanto, dentro de nós mesmos. Ainda assim, é muito comum, no estágio em que a gente ainda vive, nós precisarmos que alguém diga para a gente o que nós devemos fazer. Em nome de que nós devemos lutar. E aí, Joana fala em Triunfo Pessoal do arquétipo do herói. Primeiro, o ser humano, ainda muito frágil emocionalmente e, de alguma forma, imaturo psicologicamente, ele não se sente suficientemente capaz de, sozinho, estabelecer as suas metas existenciais. Ele não consegue, com clareza, definir qual é o papel dele no mundo, dentro da família e daí por diante. Mas mais do que isso, mais do que não saber o que fazer, é delegar, terceirizar para alguém aquilo que deve acontecer na sua própria vida. Aliás, ela fala de terceirização e fala de superestimar essas metas. A gente, não sei se mais tanto hoje, né, mas vocês ajudem aí a refletir se hoje já não está mais tanto assim. Mas eu me lembro que, pelo menos na minha geração, as meninas sempre tinham muito, desde pequenininha, aquela idealização do homem, né, que ela queria para a sua vida. Queria que esse rapaz fosse bonito. Bonito não, lindo, né? Bonito é pouco. Tem que ser lindo, rapaz. Tem que ser inteligente, carinhoso, né? Tem que ser rico de preferência. Tem que ter um monte de coisa. Haja atributo. Era uma lista gigantesca. E aí o tempo vai passando, né? É assim ainda, Carol? Não tá, né? Você continua com a lista. Quer desabafar, filha? Não, né? Tá. Que tá difícil, né? Mas aí o tempo vai passando, né? O tempo vai passando. Aí bate uma certa idade que a criatura já diz assim, não, basta me amar, tá bom, né? Não precisa mais ser aquela coisa toda e tal. Se me amar já tá bom, né? E a idade vai passando e se ainda nada aconteceu, basta ser direitinho, né? Ser corretinho, honesto, né? Já tá bom. A gente tem o mau hábito de superestimar. Quando a gente começa, essa semana a gente estava fazendo aquele processo difícil de assuntar a escola para os filhos para o ano que vem, né? Porque tem que começar cedo, que não sei o que de vaga, que as melhores escolas todo mundo quer, a gente começou a ver. Gente do céu, eu fui a uma escola que a criatura, ele vai para o 6º ano, né? Já tem 6º, 7º, 8º, 9º. Depois 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio. E aí a criatura, achando que estava abafando, falando para mim, a diretora da escola, que olha, aqui a gente já bota não sei quantos % de questões objetivas, não sei o quê, com linguagens, tecnologias, não sei o quê, como é no Enem. Eu falei, meu Deus, mas está tão longe esse Enem para esse menino, né? E eles começam a botar metas, porque isso vai virar, nesses anos todos, uma ansiedade gigantesca para esse monte de menino, que já tem que começar a pensar no vestibular com 8, 9, 10 anos e decidir coisas que são absolutamente inadequadas para a maturidade que eles têm. Existe uma tendência de superestimar as metas que a gente tem que alcançar. É natural, porque o mundo está competitivo, a vida não é fácil e tal, a gente quer o melhor, mas existe uma inversão de valores. E aquele que é alguém que detém dentro de si todas as leis naturais que regem o universo, tem que entender, entre outras coisas, que tudo na vida tem o seu tempo. Como na natureza, né, o fruto amadurece no tempo certo. E a gente precisa, com cautela, orientar todas essas questões. Agora, quando a gente não superestima, a gente terceiriza. Quem é que vai me dizer quais são as minhas metas? O próprio Kardec, em certo momento, reflete numa das suas falas, numa das suas andanças, está lá na Revista Espírita, uma mudança fundamental na orientação das coisas, porque antes do Espiritismo havia um pressuposto de que a verdade, as metas do ser humano, a razão de viver ou de existir, estavam em algum lugar. Estavam na palavra X, no livro tal, no livro assim, tá? E as religiões propõem isso, né? Que esta minha Bíblia, porque o Alcorão, porque está aqui a verdade. Quando, diz ele, o Espiritismo tem uma tarefa libertadora nesse sentido, porque a partir de agora a gente tem a convicção de que a verdade não está em nenhum lugar fora de mim.
ela está comigo. E eu devo assumir maduramente, do ponto de vista do amadurecimento psicológico, a responsabilidade de que sou eu quem devo estabelecer quais são as metas existenciais. Avaliando e analisando a minha realidade, as dificuldades que eu tenho, eu intuo aquilo que eu já vivi e eu traço novas metas. Agora, estamos ainda num momento em que a humanidade perdida terceiriza. O herói, o mito do herói, que decorre de um dos arquétipos essenciais, é um mito que a gente precisa considerar como uma questão universal, já que, inclusive, é um arquétipo. Mas, no Brasil em especial, a gente vive consequências importantes em virtude disso. Vamos primeiro, a título de exemplo, pensar na Alemanha, contextualizando aquela questão lá da Alemanha nazista, né? O autor a que eu me referi reflete no início do trabalho que aquela Primeira Guerra Mundial trouxe consequências muito importantes para a Alemanha. E o que acaba acontecendo? Os alemães ficam com a moral muito baixa. Há uma certa questão mal resolvida que angustia aquele povo e que faz com que eles fiquem um tanto quanto perdidos. Vamos usar essa palavra. As humilhações sofridas em virtude da perda na Primeira Guerra leva, de alguma maneira, esse povo a ter algumas questões para serem trabalhadas e não foram bem trabalhadas. Não muito depois, aparece uma gravíssima crise econômica, uma depressão econômica, que vai gerar a necessidade contextual de alguém tomar atitudes enérgicas. Diante de questões muito graves, só atitudes muito severas resolvem algumas coisas. E qualquer semelhança aí não é mera coincidência, né? Diante de contextos muito difíceis, é preciso que alguém com capacidade de liderança real assuma as rédeas das coisas para ter condutas assertivas que levem a uma melhoria daquela dificuldade. E alguém apareceu naquele contexto para fazer esse papel. Hitler prometeu fazer isso. E aquele povo, já descompensado, desorientado pela sua história e pelo contexto, acaba facilitando esse processo, né, que a gente vem chamando de terceirização da identificação das metas existenciais, acreditando que esse homem vai fazer aquilo que ele estava propondo. E a gente compra essa ideia. A gente, historicamente, vê isso, ninguém consegue praticar aquilo que foi feito sem um apoio popular muito intenso. E esse apoio veio. Por quê? Porque aquele povo estava perdido, desorientado. Bom, se a gente observar o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, não é muito diferente. A questão das eleições norte-americanas, e só para fazer uma ressalva, eu acredito que centro espírita não é lugar de discutir política, portanto, eu não estou tratando de política, eu estou tratando de questões ligadas a relacionamentos humanos, tá? Mas essa questão lá das prévias americanas, das eleições, a gente observa o crescimento de quase 25% de apoio popular de um dos candidatos mais improváveis de ter apoio, que é uma pessoa absolutamente polêmica, que é o Trump, né? E ele vem crescendo nessa aceitação popular, e não sei se eu estou errado, mas na minha avaliação, na verdade, não há um apoio à figura dele. O que há é uma manifestação desta população de que ela está cansada daquela maneira de fazer política tradicional. Quando um povo elege, tanto quanto aconteceu, como a gente acabou de falar agora na Alemanha, uma pessoa que é absolutamente polêmica, alguém que sustenta a violação de direitos de minoria, uma pessoa preconceituosa, uma pessoa bélica no comportamento, difícil no trato, e essas pessoas, esse povo que trabalha com a liberdade como uma das suas palavras essenciais, um dos seus valores norteadores, quando vem dizer que eles apoiam um candidato com esse perfil, não sei, na minha opinião, a gente tem aí uma manifestação de que eles querem que alguma coisa seja diferente. Mas ainda assim, há outros caminhos para a gente alcançar os resultados que a gente deseja. E qual é o caminho mais fácil? Apoiá-lo. Porque, mais uma vez, a gente precisa personificar na figura de alguém esse salvador, esse herói que vem resolver as minhas questões e facilitar os meus caminhos. Como verdadeiro líder, encaminhar a mim e a todos os meus, aqueles que estão próximos de mim, para um caminho que seja o ideal, que seja o adequado. Esse é um movimento universal, porque, repito, decorre de um arquétipo. Se a gente vier para o Brasil, a gente sabe
que isso não é de agora, isso sempre foi, isso é em todos os campos, em todas as áreas. Eu me lembro, quando Ayrton Senna morreu, da comoção popular em torno da morte do Ayrton. Eu tenho simpatia pela figura do Ayrton, mas vamos concordar, o Ayrton Senna, ele está participando bonitinho, né? Ele acompanha bonitinho. A figura do Ayrton é simpática, né? E tal, mas vamos concordar que parecia que se perdeu um herói popular, porque era um Brasil pequeno, subdesenvolvido, sendo representado à altura diante das grandes potências no esporte, porque é isso que acaba acontecendo, a gente elege algumas figuras, a gente quem? Não sei quem é esse agente, né? Mas alguém elege essas figuras e eles passam a ser os verdadeiros representantes daquilo que eu sou. Como se numa relação projetiva as conquistas dessa pessoa se transferissem para as minhas próprias conquistas e isso me traz satisfação, porém não me traz plenitude. E aí a gente vai vendo que de quando em quando a gente vai personificando. Sempre que a coisa está difícil aparece alguém que é o verdadeiro salvador da pátria. Me lembro quando as coisas estavam ruins também há pouco tempo na Copa, né, que era um evento no Brasil, importante, as pessoas se prepararam, e o Brasil estava meio ruim das pernas na seleção brasileira, né? E aí fez-se aquela coisa em torno do Neymar, que era o verdadeiro salvador da pátria. Eu repito, a gente ainda busca esse herói, a gente ainda busca esse salvador, né? E a gente observando o contexto atual, de novo, sem entrar em política, mas em comportamento humano, o que é a figura do Sérgio Moro, se não um verdadeiro salvador e moralizador de todas as mazelas que a gente vive? Há um apoio imenso em torno da figura dele, eu até sou simpático ao trabalho dele, mas não é essa a questão. A questão é que a gente precisa personificar na figura de alguém aquele que vai conduzir e fazer as escolhas que efetivamente não é do outro, é minha. Bom, Joana, no livro Momentos de Saúde e Consciência, vai sobre essa questão dizer assim, e aí a gente está então fechando a primeira ponta, por que está falando disso, já que a questão é sobre discernimento, sobre, né, a palestra é sobre discernimento. Joana vai dizer assim, a mente pode tornar-se o céu ou o inferno de cada criatura, conforme o direcionamento que ela dê ao seu pensamento. De acordo com o direcionamento que a pessoa vai dar ao seu pensamento, esse direcionamento vai determinar a qualidade ou as dificuldades daquilo que você vai viver. Terceirizar, portanto, não é, ainda que um processo natural, né, fruto de um movimento arquetípico, não é a melhor escolha. É óbvio que também os espíritas devem ter consciência dessa responsabilidade. O próprio espiritismo, pelo movimento e pela indicação de que as leis de Deus estão na nossa consciência, representam uma chamada para a assunção de responsabilidades. Eu estava vendo no Facebook, esses dias, um documento muito simpático que um colega postou, que é o seguinte, ele é advogado e é advogado na área de família. Uma das coisas que advogado muito faz na área de família é divórcio. E aí, ele colocou lá, tem lá o papelzinho, né, do seu escritório e tal, e ele começa dizendo assim, documentos para divórcio. Aí ele vai listando CPF, RG, comprovante de residência, certidão de casamento, relação de bens, certidão de nascimento dos filhos. Ele passa um traço assim e coloca embaixo, mas antes de trazer tudo isso, responda as seguintes perguntas. Primeiro, eu fiz tudo o que pude para salvar meu casamento? Segunda, o divórcio é a melhor opção hoje? Terceiro, quem são as minhas maiores influências? Quarta, quantos momentos difíceis vocês dois superaram juntos? Como conseguiram isso? Eu achei bonitinho porque alguém que trabalha ganhando dinheiro, fazendo divórcio, dizer que as pessoas precisam antes de separar, refletir sobre por que querem ou não, ou se realmente é a melhor solução, é no mínimo uma atitude louvável. E aí ele coloca lá, tirando os nomezinhos das pessoas, o e-mail, né, a mensagem que ele recebeu desses dois, dizendo que ele perdeu 2 clientes, mas que ganhou 2 amigos, né, porque eles desistiram. Repara que alguém que trabalha com esta atividade
pode, apesar do automatismo da vida, esse que eu faço, eu estou aqui recebendo quem assim deseja, se ele se reorganiza e pensa que ele pode, apesar de ser esse o trabalho dele, fazer um movimento diferente para ser alguém cuja atuação no mundo faz diferença, e ele faz isso, o significado que isso traz para a vida da pessoa é absolutamente significativo. E é curioso que as pessoas têm a equivocada maneira de pensar que se eu fizer isso eu não vou ter o dinheiro necessário para sobreviver, esquecendo-se que Deus tudo provê, né? E quando a gente faz o movimento para o bem, dificilmente quem acredita de verdade que essas coisas acontecem como acontecem, vai entender que ele vai ficar desorientado, vai ficar, enfim, desprovido de qualquer tipo de assistência. Bom, Joana propõe lá no momento de consciência de saúde de consciência, o que ela chama de uma metodologia para alcançar a consciência, essa possibilidade de se colocar de verdade no mundo como alguém que faz as suas próprias escolhas. Ela diz assim, são 2 regrinhas básicas. Primeira, pensar sempre, transferir nunca. Pensar sempre. Sempre faça as próprias escolhas. Porque elas são tantas escolhas, vamos concordar, a gente tem que escolher tanta coisa todos os dias que a gente fica meio sobrecarregado de fazer escolhas. É tanta atividade, é tanta informação que a gente vai mesmo terceirizando. E ela alerta, não terceiriza, escolha. E aí ela vai falar assim, lute contra a preguiça mental, geradora de desatenção, lute contra a sonolência e a dificuldade de se concentrar. Gente, a preguiça de raciocinar é tão grande que a gente ouve coisas que são absurdas. Essa semana eu chamei uma aluna para dizer assim, querida, vem cá, que tem uma questão importante para eu te dizer. Corrigir seu exercício, não tem nenhum acento. Nada, seu texto inteiro não tem um acento, nem agudo, nem grave, nem circunflexo, nada de acento, nada. Já está fácil para você que a crase já não tem mais, né? É menos uma coisa para faltar, mas não tem um acento. Ela me disse assim, professor, mas a culpa é sua, que o senhor deu uma prova tão longa que não deu tempo de botar o acento. Mas como não deu tempo de botar o acento? Não, eu vou te explicar que eu faço assim. Eu primeiro escrevo, depois eu vou voltando, quando sobra tempo, e vou botando os acentos. Eu falei assim, eu acho que não é uma boa estratégia. Porque, primeiro, não deu tempo, né? Segundo, que eu não consigo imaginar a palavra sem o acento faz parte dela, né? Não dá, menos o tempo. Então, é estranho, né? Impressionante, né, filha? Até você que está pequenininho já sabe disso, né? Já que está na faculdade, imagina só o drama. Gente, a preguiça mental é tão grave, o direito é muito comum que tenha divergência de teses, né? A gente está acompanhando aí o noticiário no campo do direito, porque o fulano diz isso, o Beltrano diz aquilo, parece que o povo não sabe de nada, cada um diz um negócio, né? Porque a divergência faz parte da essência do mundo jurídico. E aí é engraçado que a gente está explicando, a gente diz assim, porque o autor fulano diz isso, e o Beltrano diz aquilo, e o aluno quer, porque quer saber. O senhor pensa o quê, professor? E é importante para ele que a gente diga, porque ele quer pensar igual a mim. Porque se eu não pensar nada, ele também não vai pensar, tadinho. Entendeu? Então ele tem que saber o que o professor pensa, porque se o professor não disser, ele vai saber dizer o que um diz, o que o outro diz, e ele não tem como opinar, né? Preguiça mental é uma coisa gravíssima. E essa questão da tecnologia, apesar de todos os benefícios que a gente sabe que trouxe, tem essa questão desse malefício. As pessoas automatizam a recepção das mensagens como se tudo fosse verdade, sem passar por nenhum crivo de verdade, de reflexão, e até de opinião, porque não é uma questão de verdade, é uma questão de o que eu penso sobre determinadas questões, né? A gente vem vivendo aí momentos complexos nessa seara, e ter consciência não significa ter uma postura muito rígida, porque senão também a gente vai para aquele outro, a gente não terceiriza, mas a gente radicaliza, né? E aí é curioso como a gente, diante da questão política que a gente vive, de novo sem discutir a questão política, mas o comportamento humano, a gente percebe que se você, por exemplo, e é só um exemplo, você diz que é a favor de um impeachment, a pessoa já acha logo que você vota no
como chama, no candidato da oposição. Quando uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é porque as coisas têm que ser simplificadas. As coisas precisam ser reduzidas a coisas tão mínimas e tão pequenas que emburrecem as pessoas. Quando, na verdade, a gente pode ter opiniões diferentes daquelas clássicas e que são medianas no sentido de temperadas, né? Mas as pessoas não encontram isso. E muitas das vezes a gente não tem sequer chance de se explicar, porque as pessoas não estão predispostas a aceitar condutas medianas. Porque ou você toma um lado ou você toma o outro, o que é também em si um equívoco, porque nós não precisamos adotar lados, na medida em que todos queremos a mesma coisa, um futuro melhor. Não há lados diferentes. Aqueles que pensam diferente de nós não estão do outro lado, pensam diferente para alcançar o mesmo fim. Isso é um exercício difícil de ser feito. Joana, no livro Momentos de Consciência, vai dizer assim, vou ler um trechinho. Disse que ninguém vive sem pensar, mas essa afirmação é equivocada. Todos os que transitam nas faixas primárias da evolução pensam pouco ou quase nada, vítimas dos impulsos da sua natureza animal. Deixam-se arrastar pelas tendências e instintos até o momento compulsório em que lhes luz a razão. Agora eu estava falando do ideal, né, que a mulher queria lá do homem. Essa tendência de polarizar e de radicalizar faz com que a gente tenha muitas dificuldades no campo dos relacionamentos. Ou a pessoa é gentil ou não é gentil. Ou ela é educada ou ela não é educada. Ou ela é ou ela não é, porque o que não é tem que não ser a mesma coisa. Contei uma vez, eu acho que não foi aqui. Se foi aqui, vocês façam cara de que não conhecem, tá? Uma amiga minha fez aniversário de, sei lá, quase 20 anos de casamento. Ela disse assim, quando a gente estava conversando, né? Ela disse, hoje a gente vai sair para comemorar e tal. E aí disse assim, ele é tão diferente, quando eu conheci ele não era igual. É porque assim, quando você casa, o príncipe vem num cavalo, né? Depois o príncipe vai embora e fica só o cavalo, né? Aí, ela dizendo assim, ele é tão diferente, ele era gentil, educado, né? Assim... Ai, gente, desculpa, eu não resisti. A gente não pode falar o nome, né? Aí a gente... Deixa quieto. Aí ela disse, ele é tão diferente, que quando a gente estava noivo, ele trazia presente, ele elogiava, reparava as coisas, né? Agora pode até pintar o cabelo de roxo, que o marido não está nem aí, né? Ela disse assim, mas hoje eu vou dar um gelo nele. Eu digo, tem certeza que hoje é o melhor dia? Porque o aniversário de casamento, dar gelo no marido, vai dar ruim nesse negócio. Cuidado que não sei se é a melhor estratégia. Bom, aí eu perguntei, como é que foi? Ela disse assim, quando a gente foi para o carro, eu parei do lado da porta do carro e fiquei esperando ele abrir para mim. Aí ele entrou, sentou, ligou o carro e eu ali, parada, do lado da porta. Aí disse, aí que ele abre a janela e pergunta para mim, não vai entrar não? Aí ela diz assim, estou esperando você abrir a porta para mim. Aí ele pergunta para ela, por que? Tu tá aleijada, é? Gente, conselho a gente não dá, mas eu vou fazer isso. Não polariza. Não vai da situação de aceitar essa rotina e de repente querer que ele seja super gentil de uma vez só, numa tacada só, tá? Que não vai dar certo. Estragou todo o clima da comemoração do aniversário de casamento e não deu certo. Porque a gente tem uma tendência a radicalizar impressionante. A gente precisa, nessa tomada de consciência, já que o tema hoje é consciência, a gente precisa primeiro, vamos retomar a Joana, a gente precisa ter metas. Essas metas devem ser nossas. Porque quando a coisa pega, quando o contexto fica difícil, a gente só tem força interior suficiente para dar conta dessas metas se elas forem nossas. Porque se elas forem emprestadas, a gente só funciona como massa de manobra. Segundo lugar, a gente tem que buscar essas metas com equilíbrio.
A gente não pode buscar essas metas a qualquer custo, saindo de um lado para o outro. Porque a gente tem uma situação que nos traz uma insatisfação, a gente, em geral, vai juntando, aquilo fica num contexto insustentável, e aí você sai à busca, né, da solução dos seus problemas, indo lá para o outro polo. E como essas mudanças muito radicais, em geral, não são definitivas, a gente acaba dando de cara, né, na porta, dá errado, a gente volta, e o pior, faz o movimento de que, está vendo, nada do que você propõe como mudança é definitivo, é verdadeiro, tem continuidade, e a gente entra num processo de descrédito. Divaldo sugere que a gente tenha uma metodologia, não, a metodologia foi Joana, ele sugere que a gente tenha uma terapia de mudança desses valores, de um autoconvencimento. Ele diz, cada vez que você tiver um pensamento negativo, de que eu quero mudar determinada coisa, essa coisa não está do jeito que eu quero, aí você começa a alimentar dentro de você aquela coisa da raiva, de querer brigar, de querer discutir, de querer fazer diferente, radicalizar. Ele diz, pega cada momento desse de pensamento negativo e substitui por um pensamento positivo. Porque eu vou chegar lá e vou brigar. Então pega e diz, o que eu diria para essa pessoa para poder ajudá-la? Vai substituindo. No começo você tem que fazer isso o tempo inteiro, porque o movimento dos pensamentos negativos é aquilo que lhe constitui o hábito. Então vai trocando, vai fazendo, cada vez ensaiando o que eu diria, o que eu faria, como eu me comportaria. E aí, aos poucos, você vai condicionando a que você tenha pensamentos positivos. Quando você se der conta, o seu primeiro pensamento diante da dificuldade não vai ser o da agressão, vai ser o da aceitação, o do acolhimento. Mas a gente precisa fazer esse exercício. Bom, como o tempo está terminando, a gente vai falar de Emmanuel. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz assim, desse modo, pela execução do dever, Emmanuel fala muito de responsabilidade, fala muito de dever, fala muito de disciplina, né? Cada fase da nossa vida a gente conquista alguma coisa. E eu acho porque ele disse também, né? Que Chico tinha, que eu acho nada, foi o Emmanuel quem disse. Estou aqui me apropriando da autoria do negócio, né? Não acho nada. Emmanuel disse para Chico... Desculpa, é que vai dando a pressão. Eu não funcionei sob pressão, Iraci. Aí o relógio vai batendo ali, eu fico logo perdido. Aí o Emmanuel disse para Chico muitas vezes da ideia de disciplina. Quando a gente vem e encarna, a gente tem muitas coisas para realizar. Mas existem algumas coisas que são prioridade. São prioridade no rol das nossas conquistas pessoais. E a tarefa que Chico veio exercer foi uma tarefa difícil, né, para qualquer pessoa viver. Mas era uma tarefa relevantíssima para o movimento espírita, para a evolução da humanidade. Bom, e Chico precisava de muita disciplina. Todo o contexto foi favorável nesse sentido. A gente falava, né, no curso na quinta-feira, que Chico, desde pequeno, foi treinado para ter disciplina. E a gente estava lembrando do episódio da madrinha, que o sobrinho, um dos primos do Chico, estava com uma ferida na perna. Isso mostra lá no filme, lembra? E aí, uma benzedeira da cidade lá disse que o remédio era uma criança lamber a ferida 3 vezes, era isso? 3 sextas-feiras, acho que tem um negócio desse. Numa hora, com a lua não sei o quê, blá, 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 tem que lamber a ferida do outro. Aí a madrinha, logo quando a outra fala, pergunta, pode ser o Chico? Tem que, né, porque era tadinho. E aí ele vai falar com a mãe, já desencarnada, e ele diz, o que eu faço? Que ela diz, Chico, lamba a ferida. Se a tua madrinha diz que é para lamber, lamba. E a gente estava refletindo sobre o quão difícil é dizer isso para um filho, né? Ela dizia, vá lá e lamba. Porque Chico disse isso. Eu demorei a entender, mas eu lambi feridas a minha vida inteira. A vida inteira eu lambi feridas. A vida dele, a última encarnação dele foi isso. Foi servir, 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 servir. E uma mãe cuja condição espiritual tem uma visibilidade maior e mais ampliada da vida, entende, sem aquele amor piegas, né, e dramalhão, superprotetora, que, olha só, o que ele veio buscar é isso. Então não adianta a gente poupar tipo de uma lambidinha de ferida, porque isso não é o que vai determinar a sua condição. Então vai lá e lambe, Chico. E Emmanuel fala o tempo inteiro de disciplina. Então, assim, depois que a mãe foi reencarnar, veio Emmanuel, né, e só uma atrás da outra, todo mundo dizendo para ele, disciplina, né, e aqui nesse trecho Emmanuel fala exatamente disso.
Ele vai dizer, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Só com um cumprimento fiel do dever em cada campo da atuação da vida, a gente consegue recolher a nossa melhor parte, porque a gente foi preparado direitinho para isso. E também a gente recolhe a melhor parte do outro. Quando a gente indisciplina, a gente desestrutura a harmonia da vida. E aí acontece que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor Deus nos confiou. E não apenas desconjuntamos a peça da nossa existência, como também a gente coloca em desordem muitas existências alheias, desajustando, inclusive, peças da maquinária do destino da própria humanidade. É aquilo que a gente já ouviu falar no Espiritismo, que quando um cai, muitos caem conosco. Quando nós nos elevamos, muitos se elevam de nós, junto conosco. Porque o que a gente vive reflete, inevitavelmente, no coletivo. A gente vive momentos em que o coletivo precisa de maior equilíbrio, porque a vida não está fácil. E os momentos que a gente vive não são dos mais favoráveis. Não são dos mais favoráveis para fruir e gozar a vida, mas são sim dos mais favoráveis para que o aprendizado que decorre desse momento seja definitivo, não na minha, mas na experiência de toda a humanidade. E eu comentava, para finalizar, que nada mais oportuno que o Brasil viva todas as dificuldades que vive agora, exatamente antes da Olimpíada, quando todo o planeta tem as suas atenções voltadas para o Brasil em virtude do grande evento que acontecerá aqui. Talvez em nenhum outro momento que acontece no Brasil teria tanta visibilidade no mundo inteiro. E a espiritualidade, que tudo sabe, tudo organiza e orquestra da maneira mais sábia possível, está fazendo com que nós sejamos verdadeira vitrine de exemplo para a evolução, para aperfeiçoamento das instituições, para a consolidação da ideia de cidadania, para a democracia e coisa do gênero. Eu não sou dessa época, mas meu avô narrava com vigor que diante de algumas dificuldades, rapidamente aparecia um homem de verde querendo entrar para resolver o negócio. E quem diria que diante de tantas e sistemáticas dificuldades, até agora todas as instituições continuariam funcionando perfeitamente. O que significa que este povo está sim amadurecido e que todas as lições que colheu do passado lhe foram úteis. Que a gente aproveite também esse momento para lá adiante, olhando para trás, reconhecer que o meu equilíbrio contribuiu para que o organismo geral, que é a sociedade como um todo, ultrapassasse esses momentos de forma equilibrada, amena, que a gente possa alcançar essa condição. Tá bom? Que Jesus abençoe a todos. Fiquem com Deus.